Olá pessoal, eu sou o Mussi Filho e esse é o canal Falando de Atlético. Então, hoje tivemos a estreia do técnico João Correia, o técnico interino do Atlético, o técnico português, que veio da categoria Sub-20 para provisoriamente comandar a equipe de profissionais. Estreou hoje na Liga Arena contra a equipe da Chapecoense, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e o João Correia já foi aí, estreou na Cova dos Leões, pois todos sabem que o momento do Atlético não é nada bom, e um jovem técnico de 31 anos, mesmo que interinamente comandar a equipe principal sob toda essa pressão, é complicado. No currículo, o João Correia tem uma passagem como estagiário junto com o técnico Mourinho lá no Manchester United em 2019. Aí o João Correia, aqui no Brasil, passou por equipes também como auxiliar na equipe do Atlético de Goiás. Ele está aqui no nosso Atlético desde 2024, assumindo a categoria Sub-20 por indicação do Rodrigo Possebon. O Rodrigo Possebon trouxe João Correia lá da equipe do Barra de Santa Catarina, que é um time de empresários bem estruturado, é uma fábrica de jogadores, e o João Correia treinava essa equipe lá em Santa Catarina. Veio indicado pelo Rodrigo Possebon. Aqui no Atlético, na categoria Sub-20, ele estreou bem, já foi campeão da Copa Sul Sub-20 e fez uma boa campanha na Copinha, onde ele só foi eliminado devido ao equívoco da arbitragem, que deu um gol ilegal para a equipe do Audax. E atualmente no Sub-20 ele é o líder do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então o João Correia foi jogado na Cova dos Leões hoje aqui na Liga Arena e Atlético 1, Chapecoense 1. Num jogo em que no primeiro tempo o Atlético continuou sendo aquele mesmo Atlético do Barbieri, só que agora com o interino João Correia, português João Correia. O Atlético do primeiro tempo, um verdadeiro amontoado em campo, com algumas peças diferentes na escalação. No caso, o João Correia optou pelo Patrick, que não jogou absolutamente nada. A gente percebe que o Patrick tecnicamente é um bom jogador, mas fisicamente ele não se recuperou, é um jogador que está muito acima do peso. E, aliás, não é só no Atlético, não. Nas outras equipes em que ele passou, sem ser no Internacional, que foi a melhor fase dele, nas outras equipes o Patrick não jogou nada, no Atlético não está sendo diferente. É um jogador que eu repito, tecnicamente é um bom jogador, mas ele está muito acima do peso e isso dificulta a sua mobilidade, dificulta ali ele que joga no meio campo, que tem que ser pensar rápido e jogar rápido, agir rápido, e ele é muito lento. Então ele entrou ali no lugar, praticamente no lugar do Falcão, né? Porque o Falcão, que vinha sendo escalado pelo Barbieri, dessa vez ficou fora. Então ali o meio de campo ficou com o Filipinho, o Patrick, o Zapelli, né? Esses três no meio de campo ali, mais e o Tevez flutuando por ali. Aliás, muito bom jogador o Tevez. Só que assim, um primeiro tempo de um Atlético ainda sem nenhuma organização, dependendo mais da sua individualidade. O Atlético teve 70% de posse de bola, teve lá, se você contar finalizações que não foram para o gol, mas que foram finalizações em tentativas de que a bola fosse para o gol. O Atlético, se eu não me engano, teve 10 finalizações e a Chapecoense apenas uma. O Atlético quase fez um gol no primeiro tempo com a falha do goleiro Léo da Chapecoense, que é um ex-Atlético, um goleiro que foi revelado pelo Atlético, mas acabou sendo o destaque do jogo, porque ele defendeu no segundo tempo o pênalti do Allan Kardec. Outro que entrou no segundo tempo, no lugar do Renan Peixoto, que no primeiro tempo o Renan Peixoto também não tocou na bola, mal participou do jogo, não conseguiu desenvolver um futebol que levasse perigo para o gol da Chapecoense. Então no segundo tempo entrou o Allan Kardec, que também não jogou nada e ainda mais perdeu um pênalti.
Mas só que no segundo tempo, como no primeiro tempo o Atlético foi amontoado, no segundo tempo não. No segundo tempo o Atlético voltou mais organizado, a bola no chão, a equipe se movimentou um pouquinho mais, então deu mais opções para essa bola chegar nos jogadores. Os jogadores trocaram passes, envolveram mais a equipe da Chapecoense, que aliás a equipe da Chapecoense, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, ela se limitou apenas a marcar, ela não teve nenhuma ambição ofensiva, mas ela fez um gol no primeiro tempo que o VAR invalidou, porque o jogador estava impedido, mas devido ao vacilo da defesa atleticana. Aliás, a defesa atleticana com o zagueiro Tobias Figueiredo, português, tá? Tobias Figueiredo, esse jogador foi muito mal e foi um dos protagonistas para que a Chapecoense fizesse esse gol em impedimento. Ele estava muito mal colocado ali naquela bola que veio cruzada para o jogador da Chapecoense fazer o gol, mas ele estava impedido. E no segundo tempo, o Tobias Figueiredo perdeu bolas, entregou bolas ali que a Chapecoense quase também fez o gol, só que a Chapecoense ela estava dependendo apenas dos erros do Atlético, dos erros da frágil defesa do Atlético, principalmente pelo jogador Tobias Figueiredo, que estava entregando tudo ali e mais um pouco. E olha só que ironia, né? O pênalti do Atlético no final, que o Atlético empatou com a Chapecoense em 1-1, foi em cima do Tobias Figueiredo numa cobrança de escanteio. Ele foi agarrado, um pênalti claríssimo. Mas antes disso, né, a Chapecoense fez o 1-0 num lance também de contra-ataque, que é só o que a Chapecoense esperava, né, um erro do Atlético, dar um contra-ataque. A Chapecoense ali pelo lado do Tobias Figueiredo, o jogador entrou na diagonal, o jogador uruguaio da Chapecoense, um jogador até de nome de artista, né, o Walter Clark, ele entrou ali pela diagonal, no lado esquerdo, lado do Tobias Figueiredo, chutou e o Mikael frangou. A bola passou embaixo das pernas do Mikael. Mikael que tinha feito até algumas defesas importantes nos lances, nos raríssimos lances da Chapecoense. E o Mikael que estava indo muito bem, mas o goleiro, né, a gente só pode falar que foi bem depois do jogo. Então o Mikael frangou, a Chapecoense fez o 1-0 no segundo tempo e o Atlético foi pelo desespero para cima da Chapecoense, mas foi um desespero organizado e que deu certo. O Juliano entrou no segundo tempo, né, então o Atlético fez as diversas alterações no segundo tempo com a entrada do Juliano. Saiu o Zapelli, que no primeiro tempo o Zapelli ele mais transpirou do que jogou, né? Do que foi mais transpiração do Zapelli do que inspiração, mas pelo menos isso, né? Ele mostrou ser um jogador esforçado e daí no primeiro tempo ele errou muitos passes, mas a gente viu que ele queria acertar e se esforçar, ele tentou finalizar também, os chutes realmente foram muito longe do gol. No segundo tempo ele continuou tentando, continuou se esforçando. Ele só saiu aí nos 15 minutos finais, quando entrou o Juliano, e daí a equipe melhorou bastante, porque o Juliano é um pouquinho melhor fisicamente, ele participou mais do jogo, então ele que deu o passe pro Tevez entrar na área, na frente do gol e receber o pênalti por trás ali do zagueiro da Chapecoense, e com o seu Allan Kardec perdeu o pênalti. Se o Atlético faz aqui, esse gol de pênalti, eu acho que a história do jogo seria diferente. Eu acho que o Atlético aí até faria mais gols, mas o C não entra em campo, né? O que vale é a bola na rede, e o Allan Kardec não colocou a bola na rede no pênalti, e daí a equipe que já vem num ambiente super negativo, o Atlético sentiu a perda desse pênalti, a não marcação desse gol. A Chapecoense não veio para cima do Atlético, ela continuou ainda fechadinha, mas com o Atlético sentindo que perdeu de fazer o gol, a Chapecoense se aproveitou do erro do Atlético e foi lá e fez 1-0. Né? Daí, como eu falei, o Atlético num desespero organizado com a entrada do Juliano, depois saiu o Zapelli também, entrou o João Cruz, que não acrescentou muita coisa, tentou algumas finalizações ali, mas a diferença mesmo foi o Juliano, e o Tevez
ele passou até a jogar mais do que ele vinha jogando com a entrada do Juliano. Depois saiu o lateral Esquivel cansado, o jogador veio de contusão. O Esquivel fez uma partida apenas regular, né? Nada que comprometesse, mas também nada que ajudasse muito. Mas é compreensível, um jogador que vem aí há meses parado por motivo de contusão, ele sentiu novamente a contusão, voltou agora. Entrou o Léo Derek, que também não... Ele foi um jogador até mais agudo, ele abriu mais lá no lado esquerdo, no ataque do Atlético, deu uma opção a mais, então ajudou um pouco, né? Mas assim, a grande diferença foi a entrada do Juliano e o Atlético, como eu falei, no final do jogo, aos 52 ou 53 do segundo tempo, o juiz deu 13 minutos de acréscimo, porque teve lances do VAR, teve muitas substituições, e o Atlético empatou com esse gol de pênalti, um pênalti, olha só que ironia do destino, eu repito, o pior do Atlético em campo, que foi o Tobias Figueiredo, com uma missão com uma menção honrosa pro Mikael, que tomou um frango, o Atlético ainda assim conseguiu empatar e fazer um pontinho. Então, sobre o comando do João Correia, o português de 31 anos, o treinador interino, não pode ser avaliado, né? Não deu tempo para treinamento, né? Então ele não pode ser avaliado. Mas, pelo menos, ele foi um treinador, ele foi reativo. Porque quando o Atlético tomou aquele gol que não valeu no primeiro tempo, o gol da Chapecoense, logo ele foi fazendo alterações. Né? Logo ele foi fazendo alterações, já com o Juliano, mesmo com o gol sendo invalidado, ele colocou o Juliano, depois colocou o João Cruz, depois no segundo tempo ainda colocou o Léo Derek. Então ele pelo menos ele mostrou ser um treinador que ele não fica ali sem tentar fazer alguma coisa, né? No caso do Barbieri, né? O treinador que já foi embora, ainda bem, o Barbieri demorava muito para mudar e mudava errado. E o João Correia, pelo menos, ele mostrou atitude e deu sorte aí nas substituições que ele fez. Então, pelo menos o Atlético empatou. É um péssimo resultado para o Atlético, para um time da grandeza do Atlético, um time da camisa do Atlético está aí ainda na 10ª colocação. Então foi um péssimo resultado. O Atlético vai perder mais posições no complemento da rodada. E vamos ver aí quem é que chega para o Atlético. Você pode até postar nos seus comentários ali quem é que você acha que chega para treinar o Atlético. Se é o Pepa, que o pessoal está falando aí, estão oferecendo para o Atlético o Pepa, que saiu do Sport. Se volta Thiago Nunes. Então quem é que vem para treinar o Atlético, para pegar essa bucha de canhão que está o Atlético? Eu acho que tem que vir um treinador experiente, tem que vir um treinador aí que seja maior que todo esse elenco do Atlético, um treinador que imponha respeito, né, que tenha experiência, um treinador que esteja acostumado com esse tipo de situação, né? E a gente sabe que é difícil contratar um técnico assim de forma emergencial, né? Mas vamos ter esperança que essa pífia diretoria do Atlético acerte aí com o treinador, e enquanto não vem treinador, Deus salve o Atlético, Deus ajude o João Correia, o técnico interino, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!